E agora estamos gravando. Muito bem, obrigado. Tá joia? Então, só repetir aqui sobre a questão 3 da prova. Quem fez a questão 3, o que aconteceu foi o seguinte, tinha um problema no enunciado, ele foi corrigido logo no começo da prova por e-mail, porque não tinha outro jeito, porém, muitas pessoas não viram, algumas pessoas não viram esse e-mail, então o que vai ser feito é quem fez de acordo com o enunciado tal qual estava na prova, vai ser corrigido dessa maneira, desde que esteja certo, ganha ponto, e quem viu o e-mail e fez de acordo com o enunciado como ele deveria ter sido feito, também vai ser corrigido da mesma maneira, tá bom? É isso. Os slides continuam aparecendo aí, tá tudo certo? Agora sim. Gravando? Beleza. Então, vamos lá, gente. Antes da prova, a gente começou o tópico de regressão descontínua, que é um tópico um pouco longo, tá? Provavelmente 2 aulas e meia, ou 3 aulas, na verdade, acho que 2 aulas e meia é o meu plano. A gente já falou de uma aula, porém, foi uma aula um pouco mais difícil, teve bastante dúvida, então, o que eu vou fazer agora e também já faz algum tempinho, né? Então, vou fazer uma breve, não revisão, mas só para a gente relembrar o que era a regressão descontínua, e aí a gente volta a falar um pouquinho da hipós-identificação, que a gente já tinha falado, e aí a gente segue o conteúdo, tá bom? Então, a regressão descontínua, vamos direto para o gráfico para a gente relembrar o que era, né? A regressão descontínua, ela é uma ótima técnica para a gente estimar coeficientes de maneira causal, né? Que vale aquela hipótese 4 do LS, ou seja, que o erro não é correlacionado com o nosso X. Para casos particulares, onde a nossa variável de tratamento, né? Que pode ser qualquer coisa aqui no caso, tipicamente a gente fala de vacina, de remédio. Aqui o nosso exemplo que a gente vai usar bastante hoje é o que a gente já vinha usando na aula passada, que era aquela coisa fazer faculdade, né? Então, a gente, adaptado para a nossa realidade, passou ou não passou na FUVEST, tá certo? Então, aqui, a gente queria olhar o quê, né? Imagina que você está querendo mensurar o quanto que fazer USP para vocês vão melhorar, né, o seu salário aí esperado no mercado de trabalho. Né? Então, obviamente, a gente acha que é um prêmio positivo, né? Então, mas qual a dificuldade de estimar isso, né? Qual é a endogeneidade desse problema, em outro sentido? Fazer ou não fazer USP não é uma variável aleatória, né? Ou seja, quem faz USP tem características diferentes de quem não faz USP. Tanto características que a gente observa, quanto características que a gente não observa, tá certo? Então, simplesmente comparar a média, igual a gente fala aqui toda aula, entre do salário de quem fez no passado USP e não fez, não é uma boa medida. Porque a gente sabe que a gente pode decompor essa comparação de média, como a gente fez várias vezes, no efeito real de tratamento, que é o que a gente está interessado, mais aquele termo de viés de seleção, né? Que é exatamente o quê? A diferença entre os dois grupos, né? No Y0, no potential outcome 0, certo? Então, a regressão descontínua resolve esse problema da seguinte maneira. Para casos onde o tratamento é definido baseado em uma variável, que a gente chama de running variable, ou forcing variable em inglês, né? Onde a gente aplica uma regra sobre essa variável que é descontínua, uma regra descontínua, né? Ou seja, se você tirou uma nota na FUVEST abaixo de tanto, né? Pensa que é nota de corte, você não entra, tirou acima de tanto, você entra. Esse é um caso específico, né? E aí, isso servia para quê? Porque essa quebra super descontínua, a gente vai explorar o seguinte: apesar que você tem uma correlação clara entre nota na FUVEST e
salário, né? Quem foi melhor na FUVEST, pensa quem tirou lá super bem na FUVEST, vai ganhar melhor no futuro. Provavelmente quem foi super mal na FUVEST, tá certo? Agora, tem uma parte específica dessa distribuição de notas que é exatamente ao redor da nota de corte, né? Esses caras são mais parecidos, né? O cara que tirou logo acima, logo abaixo. Eles não são muito diferentes. Porém, um tirou um pontinho a mais e entrou na USP, um tirou um pontinho a menos e entrou na USP. Então, a intuição é essa. É usar exatamente esse tipo de quebra, né, para estimar esses efeitos que a gente quer, né? Então, no próximo gráfico aqui, a gente vê, em primeiro lugar, aqui esse gráfico está mostrando o quê, né? Que quem tira acima aí da nota de corte, aí para os Estados Unidos, mas vamos falar do nosso exemplo, tem enrollment rate, né, taxa de matrícula super alta, ou seja, as pessoas tendem a ficar na universidade, e quem tira para baixo quase nunca entra, né? Ou seja, a nota realmente define quem entra ou não entra, tá certo? E aí a gente repete o mesmo exercício para a nossa variável de interesse, aqui no caso, o logaritmo dos salários, né? No eixo Y. Então, o que está mostrando aí? Né? Primeiro, tem uma dispersão grande dos dados, como é esperado, muito maior que a probabilidade de entrar ou não entrar, né? Porque, obviamente, salário é definido por um monte de coisa, não só entrou ou não entrou na USP, tá certo? Mas, se vocês olharem para aquelas duas linhas que estão aí, que basicamente é o valor previsto pela regressão desses pontos do lado direito e do lado esquerdo do zero, pensa o zero como a nota de corte, vocês estão vendo que elas têm esse formato aí quadrático, né? Porém, elas não se encontram no zero, tem aquele pulo, né? E aquele pulo ali, aquele salto entre uma curva e outra, né? E o salto é positivo, né? Se você projetar isso no eixo Y, você quer dizer o quê? Isso é o tanto do teu salário pula devido a você ter feito USP, tá certo? Ou seja, o efeito causal de você fazer USP sobre o seu salário. Quanto que você ganha mais pelo fato de você ter feito USP, tá certo? Esse é o exemplo que a gente tinha falado bastante na última aula. Alguma dúvida aqui? Não? Okay. Então, vamos dar um pequeno salto e reescrever ou repensar nesse modelo. A gente ficou bastante tempo nisso aqui na última aula, falando o quê? Imagina, então, como é que seria esse tipo de modelo, ou o que está por trás desse tipo de regressão na linguagem de resultado potencial, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Aí a gente falou o seguinte, né? Note que agora eu tenho duas linhas, não tenho uma só, né? Eu tenho a linha de cima e a linha de baixo. Aí a gente falou o quê? Pensa que a linha de cima, pontilhada de cima, é a média esperada, né? Esperança condicional do meu salário no mundo, na realidade paralela. A gente está falando aqui de potential outcomes, né? Na realidade paralela, onde eu fiz faculdade, né? E na de baixo é o mundo Y0. Então, em cima é Y1, embaixo é Y0. O que é o Y0? É a esperança de Y0 condicional, é a esperança do meu salário, né? A esperança do salário de todo mundo, condicional ao test score, no mundo onde ninguém faz faculdade, né? E a gente tirou umas conclusões aqui desse gráfico. As conclusões foram as seguintes. Em primeiro lugar, a pergunta era, por que só tem bolinha na curva Y0 do lado esquerdo da linha, né, do cutoff, e por que só tem bolinha, ou seja, observações do lado direito na linha de cima, no Y1, né? Então, do lado esquerdo só tem bolinha na linha de baixo, do lado direito só tem bolinha na linha de cima. E isso representava o fato de que, para as pessoas que tiraram abaixo da nota de corte, eu só observo o salário na realidade onde essas pessoas não fazem faculdade, ou seja, o meu Y observado é o Y0. Né? Lembre-se que Y é o salário observado, né? E ele é igual a Y0 quando
você não fez faculdade, e quando você faz faculdade, ele é igual a Y1. Por isso que, acima da nota de corte, a gente tem observações ao redor da linha do Y1. Ok? Certo ou não? Alguma dúvida aqui? Ô, professor, Oi? você me ouve? Sim. O pontilhado, a linha pontilhado no canto inferior direito, ela seria o Y1, dado que D é igual a zero, por exemplo? A linha pontilhada do lado esquerdo, de cima... Direito embaixo. Não. Ao contrário. Ela seria o Y... Não, desculpa, ela seria o Y0 caso D igual a 1. Ao contrário do que você falou, se eu entendi direito. Mas a linha de baixo não é o caso onde ninguém fez faculdade, por exemplo? Sim, é isso. Ou seja, ela é Y0. Isso quer dizer Y0. E quando a gente faz D igual a 1, a gente não está meio que condicionando ele a fazer faculdade? Não, sim, mas lembre-se, é resultado potencial, né? Ou seja, o que você está falando, que é a linha pontilhada, a linha tracejada de baixo do lado direito, não é isso? Do lado direito da Isso, linha. perfeito. Isso é o quê? É o Y0, ou seja, a gente está na realidade onde ninguém faz faculdade, tá certo? Para o grupo que faz faculdade. Ah, entendi. É isso. Só que você não observa isso, porque quem tirou abaixo da nota não fez faculdade, então você não observa. Mas, em teoria, existe esse valor, a gente não observa ele, entendeu? Sim, sim. Tá. Era mais uma dúvida de definição, né? Obrigado. Joia. Então, Notação, pensa assim, ó. Pensa assim, a linha de baixo, quanto que eu ganharia, na média, por exemplo, uma pessoa que tirou 100 na FUVEST, né, no test score aí. Você olha ali, tem um monte de pontinho, né, na linha, do lado esquerdo. Aí você fala, quanto que uma pessoa que tirou 200 na FUVEST ganharia caso ela não fizesse faculdade? Aí você teria que olhar na linha de baixo pontilhada, ali onde não tem nada, esse setor aí que você perguntou, essa área que você perguntou, né? Mas a gente não sabe, na realidade, isso porque quem tirou 200 aí fez USP, né? Você só observa a outra realidade, tá certo? Ficou claro? Sim, sim, perfeito, valeu. Beleza, é isso aí. Então, vamos falar de outra maneira. Eu acho que esse gráfico é o mais importante para a gente entender o que está acontecendo, por isso que eu estou perdendo tempo aqui. Outra coisa que a gente pode pensar, o que acontece exatamente quando essas duas linhas aí paralelas cruzam o nosso cutoff ali? No fundo, as observações pulam de uma linha para outra, né? Então, é exatamente isso que a gente quer estimar, o tamanho desse pulo. Entenderam? É isso. Se vocês entenderem esse conceito, a regressão contínua só serve para estimar o tamanho desse pulo. Tá certo? E agora, basicamente, o que a gente vai falar é o que eu preciso que seja verdade para eu acreditar na minha estimação e as maneiras diferentes de estimar esse número. Tá joia? É isso. Mas o conceitual já está aqui. Tá? Beleza. Aqui tem mais alguma dúvida? Senão eu vou seguir. Ok. Então, vamos lá. Então, qual que é a grande hipótese aqui importante por trás, que tem que ser verdade caso eu queira, de fato, estimar esse efeito via regressão descontínua? É a hipótese de continuidade ou suavidade dessas funções de esperança condicional. Ou seja, essas duas linhas que a gente viu no gráfico anterior são as nossas esperanças condicionais, né? Tanto o Y0 do Y1. Né? Então, essa hipótese, em outras palavras, é aqui. A esperança de Y0 e a esperança de Y1, condicional você está bem no cutoff, são contínuos. Tá? Então, voltando aqui para o gráfico, o que quer dizer essa hipótese? Essa hipótese quer dizer que essas linhas tracejadas, quando elas cruzam o C0, que aqui no caso é essa linha aí no meio, elas não pulam, elas não são descontínuas, são contínuas, tá certo?
Então, ou seja, essas variáveis não observadas, elas são contínuas. O y0 e o y1, a esperança deles não salta ao pular o do x acima para baixo, de cima para baixo do C0, do cutoff, tá? É isso que está aqui escrito, basicamente, né? Isso implica o quê? Que o cutoff, ele é exógeno. O que quer dizer isso? Que nada mais muda em termos de potential outcomes no C0, né? Isso você pode falar, tudo que é não observado é constante, não quer dizer que é igual para todo mundo, ou seja, não quer dizer que as características não observadas das pessoas sejam iguais. Elas, é claro que tem características que vão mudando. Para quem tirou mais na FUVEST, essas coisas vão aumentar, pensa gosta de estudar, não gosta de estudar, inteligência, o que você quiser, tá? Esforço, vai aumentando para quem tirou mais na FUVEST. Mas vai aumentando de uma maneira contínua, não dá pulos, tá certo? Especialmente não dá pulo no ponto do cutoff. Essa é a grande hipótese, tá? Isso parece meio técnico, mas na verdade não é nada técnico, né? Ele se traduz em coisas bem reais, a gente vai falar mais disso. Tá? Professor? Sim. O cutoff seria o ponto de corte, é isso? Tipo, onde vai ter esse salto exatamente no X? O cutoff é a nota de corte no nosso exemplo. Tá, beleza. O cutoff exatamente é o seguinte, o cutoff é o que define ser ou não tratado. Aqui no nosso caso é passar no FUVEST, passar na nota de corte, tá? É isso que é o cutoff. Ou seja, no nosso exemplo, está dizendo assim, vamos supor que a gente fala, quem tirou nota, quem passou na FUVEST é mais esforçado, né? Então, você vai vendo, vamos supor que a gente tivesse uma medida de esforço, né? E ela vai aumentando com a nota na FUVEST, tá certo? A única coisa que essa hipótese está dizendo é que quem tirou um ponto abaixo de nota de corte, um ponto acima de nota de corte, não dá um salto no esforço. Ele aumenta devagarzinho, continuamente. Ele é suave. É isso que eu quero dizer. Tá? É isso. Professor, essa hipótese, a princípio, a gente está anunciando ela exatamente no ponto, né? E aí a minha dúvida é se é necessário, em alguma situação, assumir essa continuidade na vizinhança, numa vizinhança relativamente, enfim, significativa em torno desse ponto. Não sei, por exemplo, a gente então está supondo que a função pode ser descontínua um pouco depois do cutoff, por exemplo, e aí assumir que tem, tipo, duas descontinuidades, e isso não afeta a análise da primeira descontinuidade em relação... Na verdade, é um pouco diferente do que você disse. Não é que não precisa ser suave fora do ponto, né? Só precisa ser no ponto. É que a regressão descontínua, no fundo, só estima o salto no ponto. Toda outra variação, ela é lixo, vamos dizer assim. Ela não é relevante. No fundo, todo o esforço da regressão descontínua é pegar essa outra dinâmica que a gente está vendo, essa linha, e jogar tudo ela fora, porque a gente não está interessado nela. A gente está interessado só no pulo. Tá? Então, não é que não precisa, é que a gente não está nem interessado naquilo, porque aquilo está contaminado, é endógeno. Aqueles números são irrelevantes para a gente. É isso, tá bom? Agora, se você vê essas descontinuidades em outros pontos, é um grande sinal amarelo na prática. Tem um monte de continuidade e tá uma coisa esquisita, tá certo? É isso. Beleza. Então, essa é a nossa grande hipótese de identificação, que a gente tem que acreditar que seja verdade para poder rodar esse tipo de regressão. Como toda hipótese de identificação, ela não é testável diretamente, mas uma das grandes coisas da regressão descontínua é que a gente consegue testar de maneiras indiretas bem convincentes essa hipótese, e de maneira bem fácil. Tá? Então, a gente vai falar disso hoje. Então, aqui, só para a gente ilustrar o que quer dizer essa hipótese de continuidade, de smoothness, né? Se a gente pegar aquelas linhas pontilhadas, se a gente observasse o potential outcomes, a gente ia observar alguma coisa mais ou menos assim.
né? Se a gente observasse o Y0 ou Y1 para todo mundo, a gente ia observar mais ou menos essa linha. O salário vai crescendo e ele não dá nenhum pulo ali na nota de corte e continua crescendo, tá? Isso são potential outcomes, certo? Potential outcomes. Se a gente mudar de potential outcomes para actual outcomes, que agora a gente está falando do Y, do salário observado, a gente gostaria de observar exatamente isso aqui, né? Então, o salário das pessoas vai aumentando, né? Voltando na sua pergunta, José, ela vai aumentando, aí a princípio está contínuo, mas eu não estou interessado nessa inclinação. No fundo, o que eu quero é limpar essa inclinação, é isso que a gente vai querer fazer, tá? Por quê? A gente quer, no fundo, estimar a distância entre a pontinha da linha vermelha do lado esquerdo e a pontinha onde começa a linha vermelha do lado direito. Ou seja, exatamente esse pulo, que está escrito aí como uma distância vertical, né, entre essas duas linhas, é exatamente o efeito de tratamento. Então, a gente projeta isso no eixo Y, essa distância aí vai ser exatamente o que a gente quer estimar. Tá? Então, isso aqui, graficamente, é a nossa regressão, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Ok. Beleza. Então, vamos seguir. Bom, até agora, né, olhando para esse gráfico aqui, ele é super, super bem comportado, né? O que eu quero dizer bem comportado? É uma linha retinha, a relação entre x e y é uma linha retinha, super contínua, tá certo? Dos dois lados ela é igual, ela não tem nenhuma curvinha, não tem nada quadrático, cúbico, nada disso, né? E então ela é super bem comportada. Nem sempre isso vai ser verdade. E isso é um problema do ponto de vista prático para a gente, porque a gente, de certo modo, precisa saber ou precisa chutar bem esse formato, porque como eu disse para vocês, o que a gente quer é jogar esse formato fora, de certo modo, só estimar esse pulo. O problema é, que eu vou falar agora nos próximos slides, é que se eu chutar mal, ou seja, se for uma reta eu chutar com uma curva, ou for uma curva eu chutar com uma reta, isso vai implicar que eu posso estimar mal esse salto. É isso que a gente vai ver agora intuitivamente e depois mais formalmente. Tá? Então, é o que a gente chama de viés da não linearidade. Né? Então, o smoothness, né, ou a continuidade, ou a suavidade, ela não é a mesma coisa que linearidade. Né? Ou seja, eu posso ter uma situação onde a minha relação entre os potential outcomes e o x, né, que são aquelas duas curvas lá, o y0 e o y1, são contínuos, bonitinhos no C0, eles não dão nenhum pulo, então a hipótese de identificação é válida. Mas essa relação não é aquela retinha bonitinha, ela é uma curva, uma coisa quadrática, por exemplo. Se você não reconhecer isso na sua regressão, a gente já vai falar o que quer dizer reconhecer isso na regressão, você tem que explicitamente escrever isso, você pode errar a sua regressão. Então, aqui, esse exemplo, ao invés de fazer uma simulação, eu vou colocar esse exemplo gráfico, que eu acho que é o jeito mais fácil da gente entender. Então, imagina que a gente está no mundo de cima. Né? Então, a relação entre x e y tem esse formato aí, gente, essa onda, assim, né? Parece um S deitado. Certo? Isso é uma relação simples quadrática, não linear. Né? Tá claro? Aí você tem os pontinhos de observações e a linha média aí no meio deles. Né? Notem que o quê? No gráfico de cima, claramente tem um salto, certo? Claramente tem um salto quando você cruza o cutoff aí no meio, quando você cruza o x igual a e.5. Né? Claramente tem um salto aí bem grande, né? As curvinhas não se encontram, né? Elas não se encontram. Mas vamos supor que você esqueceu de olhar isso e simplesmente assumiu que essa relação não é essa curva, ela é uma reta. O que você vai fazer ao rodar uma regressão assumindo que é uma reta?
você vai estar fazendo o que está escrito no gráfico aí de baixo. Notem o que está escrito aí no gráfico. Você pode... Não, desculpa, deixa eu repetir o que eu falei. Então, no gráfico B, é um caso onde você tem uma relação não linear, tá certo? Não linear, e tem um efeito. O que quer dizer ter efeito? Que as curvas não se encontram, tá certo? Elas não se encontram. Agora, vamos passar para o gráfico de baixo. O gráfico de baixo é diferente. Se vocês olharem, a gente tem tanto duas retas, mas ignorem as retas um segundo, e olhem para a curva, que também é um S deitado, igual ao de cima, porém, não tem efeito na realidade nenhum, porque as duas linhas estão terminando exatamente, uma termina de onde começa, certo? Elas são contínuas nessa continuidade. Então, qual que seria o salto correto a ser estimado aqui? 0. Tá claro isso? Não tem salto, tá claro? Alguém não entendeu o que eu estou falando aqui? Tá joia? Então, oi. Mas aí vai ter uma pessoa, a observação do segundo gráfico é a mesma observação do primeiro, ou no segundo vai ter uma pessoa que vai passar por essa linha? Não, esquece o segundo, esquece o de cima. É outra situação. Eu estou falando assim, Tá. Vamos supor que, na realidade, a relação fosse agora a de baixo, essa curva de baixo. Tá. Nesse mundo, passar ou não passar na faculdade teria feito 0 sobre o salário. Ou seja lá o que você estiver olhando, o salto não quer dizer nada, não tem efeito causal nenhum, tá certo? É isso que eu estou dizendo. Beleza? Mas aí você vai... A gente não sabe isso, obviamente, né? Isso é resultado potencial, mas a gente vai estimar. Porém, ao estimar, você fala, eu vou simplesmente assumir que o efeito é linear. E aí, o que vai acontecer? Quando você rodar isso, você vai estimar o que está definido, o que está representado pelas duas retas. Estão vendo? Essas retas que estão fitando essa curva bem, só que bem na descontinuidade elas não fitam bem, né? E aí vocês estão vendo que tem um salto claro entre essas duas retas no gráfico de baixo. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? Você estaria estimando que esse salto tem um efeito positivo na tua variável y, mas é mentira, ele não existe. Você estimou errado, porque você não reconheceu que essa forma funcional, essa função, ela não é linear. Então, é isso que a gente chama de viés de não linearidade. Graficamente é isso, tá, gente? Deu para entender o que quer dizer aqui? A gente não falou como que eu faço isso, imponho, como é que eu faço isso na prática. Só dei a ideia. Agora a gente vai ver na prática. Tá claro? Ok. Então, aí você fala, bom, mas como é que eu vou fazer a minha regressão reconhecer que pode não ser linear, pode ser linear e assim por diante? Né? Vamos lá. Então, suponha que a relação de y0 e x é uma relação não linear que a gente vai chamar de f de x. Pode ser qualquer função, tá? Que a gente vai fazer o quê? Vai aproximar essa função como uma quadrática ou uma cúbica, que é o que o livro está sugerindo. Né? Então, como é que a gente vai escrever a regressão? A gente vai escrever uma regressão extremamente simples, que é essa daí, ó. Então, o y, pensa que é lá o salário, né? Ele vai ser função desse f de x, que a gente ainda não definiu, que pode ser qualquer coisa maluca, tá certo? Desde que contínua. Mais esse delta, que é um coeficiente que a gente quer estimar, vezes o DI. O que é o DI? DI é o status de tratamento. Fez USP ou não. Ou seja, tirou nota acima da nota de corte ou não. Então é uma dano, uma variável dano. Ok? Fez ou não fez USP, tá claro? Passou ou não passou na FUVEST? Certo ou não? Certo. Tá. Então, como que a gente vai modelar essa não linearidade? A gente tem que, de alguma maneira,
né, saber o que é o f de x, né? O f de x nesse gráfico passado era essa curva aí, maluca, esse Szinho, que eu não sei muito bem o que é isso, né? Aí a gente vai aproximar isso daí, e tem duas maneiras de se fazer. A gente vai falar das duas, porém, vamos começar pela primeira, que tipicamente é mais usada, tá? Então, aqui no item 1, a gente vai o quê? Aproximar esse f de x com um polinômio quadrático. O que é um polinômio quadrático? Ele tem dois termos só, né? Aqui está escrito um polinômio, na verdade, de ordem p, tá certo? Mas vocês podem pensar de uma maneira simples de um polinômio só quadrático. O que quer dizer um polinômio quadrático? É o que está escrito aí. Seria um y, então é padrão alfa, né, que é o nosso intercepto, mais o DI, que aí está vindo do slide anterior, e o f de x, ao invés de escrever f de x, a gente vai escrever isso aqui, ó, beta 1 vezes x e beta 2 x ao quadrado. Pode ignorar os últimos termos aqui, vamos falar só em um polinômio de ordem 2, tá? Mais erro, tá certo? Então, notem o que a gente está fazendo aqui. Vamos fixar nessa regressão aqui por um minuto, tá? E vamos esquecer que tem ordem P. Vamos pensar só em um polinômio quadrático. O teu y aqui, ele está dependendo de x, né? Nota da FUVEST. Pense que está dependendo da FUVEST de duas maneiras. Teu salário, ele aumenta com a FUVEST, ou seja, quem vai melhor na FUVEST tende a ganhar mais. Aí tem o x2, né? Tem o beta 1 vezes x, isso vai capturar esse efeito de primeira ordem, que é o linear, que a gente acha que é positivo, tá certo? Aí tem o beta 2 x ao quadrado, que vai permitir esse efeito não ser só linear, ele pode ser quadrático, positivo ou negativamente, tá certo? Ele pode ser uma curva que vai subindo, a derivada segunda é positiva ou negativa, tá certo? E depende também da nota FUVEST de uma maneira não linear, de uma maneira não contínua, maneira discreta, que quer dizer, é o D, que ela vem 0, 0, 0, aí a partir do momento que passa dentro de corte, vira 1. Né? Então, no fundo, o que essa regressão está fazendo? Ela está pegando o efeito total de x em y e separando numa parte contínua, que pode ou não ser linear, e uma parte discreta. A gente só está interessado na parte discreta. Então, quando eu falei para o José que, no fundo, o que a gente queria era limpar o efeito, essa dinâmica que é linear ou não linear, é isso. Então, o beta 1 x1 e o beta 2 x quadrado aí estão limpando, que a gente não está interessado, e o que a gente está interessado é o delta DI. É o delta, né? A gente quer estimar o parâmetro delta. O parâmetro delta, ele vai ser exatamente o quê? Ele vai ser exatamente essa distância vertical aqui, tá certo? O parâmetro delta vai ser esse salto aqui, desse gráfico. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? Tá fácil ou tá difícil? Ninguém responde essa pergunta, né? Okay. Então, quando ninguém falou, tá fácil. Então, esse é o primeiro jeito da gente fazer essa estimação, tá certo? Mas no final da aula eu vou falar um segundo jeito. Mas esse é o jeito que a gente chama de regressão descontínua global. Por que global? Porque a gente tende a usar todas ou quase todas as variáveis que a gente... observações que a gente tem. Então, é global porque você usa bastante parte da sua amostra. Na segundo método, que a gente vai falar mais para frente, a gente chama que é local, porque a gente vai jogar fora grande parte da nossa amostra, por razões que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ok? Professor, na última aula, eu acho que você chegou até a comentar um pouco sobre isso, e você tinha falado que, por exemplo, era possível rodar essa regressão com
esse grau de polinômios, né, essa função polinomial, é relativamente grande, porque o que ia acontecer é que os parâmetros vão ficar vazios. Então, a técnica, enfim, para de alguma forma estimar o x é tipo, roda uma regressão polinomial de vários graus, e aí o que vai acontecer é, no momento em que o parâmetro começar a ser zero, você sabe que a função tem aquela natureza. É isso, mais ou menos, na prática. A sua intuição está perfeita. Eu lembro que eu cheguei a comentar sobre isso. O que acontece é que eu não comentei aqui, mas... Onde é que está? Peraí. Onde é que tá? A sua intuição está perfeita e era o que se fazia até 2 anos atrás. O que surgiu recentemente, esse artigo aqui que eu não achei princípio necessário citar, mas a ideia é o seguinte: esses 2 caras aqui, o Andrew Gelman e o Imbens é um super econometrista, eles conseguiram mostrar que quando a gente usa polinômios maiores que 2, de ordem 2, a gente começa a ter alguns outros problemas, que são bem técnicos e eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas então, hoje o que se faz é usar até no máximo 2, porque uma função quadrática localmente aproxima bem sempre qualquer tipo de função localmente. Tá? Pensa em expansão de Taylor, vocês já viram expansão de Taylor na vida, né? Então, um polinômio de primeiro e segundo grau aproxima localmente quase qualquer função. Então, você não está perdendo muito em fazer isso, tá certo? Essa que é a ideia, beleza? E aí, outra maneira que a gente vai falar, a gente sai totalmente desses problemas e cai em outros problemas. Mas tem uma outra maneira alternativa, ok? Ao invés de usar os próximos slides, eu vou usar esse mesmo slide, já que a gente já falou bastante dele. Então, além disso, o que é legal fazer aqui? Eu posso pegar, inclusive, esse beta 1 e beta 2 e flexibilizar ainda mais minha função para permitir que essa dinâmica seja diferente dos 2 lados. Por exemplo, nessa figura aqui que a gente estava vendo, na de cima, é exatamente o que está acontecendo, né? Um tá um U de boca para cima, e do outro lado tá um U de boca para baixo. Claramente, até parecidos, porém com sinal contrário, né? Então, aí no caso, claramente, você precisaria o quê? Precisaria que beta 1 e beta 2, você precisaria permitir que beta 1 e beta 2 sejam diferentes dos 2 lados. Como é que você faz isso? Você simplesmente separa em 2, tá certo? Você vai separar em 2. Então, no fundo, você vai ter... eu não tenho aqui escrito, mas no fundo é só isso que você vai fazer. Você vai definir x e x ao quadrado quando está acima do cutoff, e x ao quadrado quando está abaixo do cutoff. Então, você vai, em vez de 2 variáveis, você vai ter 4. Certo? É basicamente isso. E é isso. Tá? Alguma dúvida aqui? Ficou claro o que eu estou falando? Você só vai permitir que essa dinâmica seja diferente dos 2 lados. Ok, gente? Nesse caso, calma aí, que eu não sei se eu entendi exatamente. Um caminho, intuitivamente, na minha cabeça, seria: divide a sua amostra na metade, fazendo um recorte, roda uma primeira regressão com uma parte, roda uma segunda regressão com a outra. Mas o que você está falando é que é possível eu incluir variáveis que você já faz o filtro direto e roda uma regressão única, é isso, né? Exatamente. De novo, sua intenção está certa, mas se você fizer o que você falou, você propôs o quê, né? Vamos voltar aqui para a figura. Pegar o gráfico aqui de cima, quebrar ele em 2, né? Pegar a amostra de x maior que meio, x menor que meio, não é isso? E rodar a regressão separadamente. Mas aí você não consegue estimar o pulo, que é o que você quer, né? Não consegue. Então, qual que é a ideia? Exatamente o que você falou. Pega o x e x ao quadrado. Aí crio... Agora, eu crio as seguintes variáveis. X igual... vamos chamar de x1 igual a x, caso menor que meio. Caso maior que meio é 0. Tá? Agora, x2 igual a x quadrado, caso x menor que meio. X maior que meio igual a 0. Então, você replicou a variável, porém,
se ela está acima de meio, você joga tudo zero. E agora você faz a mesma coisa para o outro lado. x3 igual a x caso x maior que meio. E x4 igual a x quadrado caso x maior que meio. Então, aí você criou 4 variáveis falsas, vamos chamar assim, que no fundo são metade, né? São metade do x. E aí você vai fazer isso e vai jogar na sua regressão, em vez de 2, você vai jogar 4 variáveis. Tá claro? Perfeito. A sua intuição está perfeita. Assim. Alguma dúvida aqui, gente? Não? Ok. Joia. Vamos continuar. Bom, então, você fala assim, bom, você já me deu intuição, já me deu o conceito, já me mostrou como se estima, pelo menos em um dos modos, uma regressão descontínua. Agora vem a história. Acabou? Estou pronto para rodar uma regressão descontínua? Ainda não. Por quê? Lembre-se que eu preciso saber se a minha hipótese é verdadeira. E eu falei para vocês que tinham vários jeitos, a minha hipótese de identificação, né, da continuidade, ela vale. E eu falei para vocês que a beleza da regressão descontínua é que tem vários jeitos da gente testar isso, né? E é importante testar isso, porque senão ela não valer, essa hipótese não valer, nossos resultados não valem. Ela não é causal, certo? Então, os nossos resultados só são causais, como eu falei, se a continuidade, o smoothness, for uma hipótese crível, né? Que ele não é garantido que ele é verdadeiro. A gente não tem uma aleatorização garantida para um experimento, tá certo? Então, a gente vai ter o quê? Que, como o livro diz, pôr a escrutínio essa hipótese, né? Testar de todos os jeitos que a gente consegue, usando dados, se a gente consegue achar coisas que são consistentes com essa hipótese ser verdadeira, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Basicamente, a gente pode classificar essa violação, dessa possível violação da hipótese de continuidade em 2 categorias. A primeira, que é a principal de todas, é a famosa manipulação da nossa running variable, ou da forcing variable, que no nosso caso é a nota da FUVEST. Lembrando, o que é running variable? É a variável contínua sobre a qual existe uma regra discreta que atribui ou não tratamento. Então, no nosso caso, a nota da FUVEST é uma variável contínua e a regra de atribuição de tratamento é passou ou não passou na FUVEST, ou seja, tirou ou não tirou nota acima da nota de corte. Tá? Essa é a regra de atribuição de tratamento, né? Treatment assignment, ok? É isso. É isso que a gente vai ver alguns jeitos de se testar isso, tá certo? Vamos lá. Qual que é o problema de manipulação da running variable? No nosso caso, vamos supor que fosse possível manipular, de algum modo, a nota da FUVEST. Né? Caso mais claro, que de vez em quando sai na televisão, de manipulação da nota da FUVEST, é o quê? Os caras roubando, colando, ou aquela galera que faz a FUVEST com um radinho no ouvido, e tem outra pessoa resolvendo a prova. Isso, aqui, em econometria, chamaria-se manipulação da running variable. Né? No jornal tem outro nome. Né? 171, sei lá qual que é o crime. Ok? Falsidade ideológica, depende do que você está fazendo. Porém, isso seria um caso de manipulação da variável. Né? Isso pode acontecer por várias razões, né? Obviamente, tem incentivos claros. A gente não precisa convencer aqui ninguém que é bom passar na faculdade na USP, tá certo? Então, tem incentivos para os agentes tentarem violar essa regra, né? Roubar, manipular essa regra, tá certo? Então, aqui, eu não vou discutir muitas razões por quê, mas geralmente as razões são óbvias, né? Você quer pular de um grupo para o outro, tá certo? Essa é a razão, basicamente. Depende da tua aplicação. Se o tratamento for uma coisa negativa, né, no caso, vamos supor, ser preso, você quer pular do preso para o não preso, tá certo? Enfim, essa é a ideia, tá? Então, é sempre muito
dependente do contexto, o porquê que existe manipulação, mas, em geral, né, existem incentivos econômicos para pular, muito bem. Se isso for verdade, ou seja, se existe uma manipulação sistemática dessa nota, né, imagina assim, imagina que existisse um mercado claramente grande de compra de nota da FUVEST, tá certo? Ou pior, o que tende a existir também, pressão política, né? Por exemplo, o filho de um deputado liga na FEA e fala, meu filho não passou na FUVEST, mas eu quero que ele faça a FEA. Aceita ele aí, diretor. Tá certo? Poderia existir esse caso, né? Poderia existir esse caso. Se isso for verdade, o que ia acontecer? Todo mundo que entrou, metade das pessoas que entraram, ou são ricos, porque todos compraram, e os outros que não passaram são o quê? Pobres, né? Ou são filhos de político. Então, vamos pensar que são filhos de político, né? Vamos supor, metade de vocês aí são filhos de deputado, ok? Nesse caso, tem outras razões que vocês vão ganhar bem na vida, porque vocês são filhos de deputado no futuro, não é isso? E aí a gente ia rodar uma regressão com vocês daqui 10 anos e ia falar, olha, metade dos caras que fizeram fé ganham muito bem hoje. Mas não é porque eles fizeram fé, é porque eles são diferentes dos caras que não passaram de uma maneira descontínua. Só quem é filho de político conseguiu a conexão política necessária para roubar na FUVEST. Tá claro o que eu falei aqui, gente? Esse é o grande problema da manipulação. Porque você perde a nossa grande característica que a gente quer, que é que os grupos sejam parecidos. Em particular, aqui no caso, que essa característica seja contínua. Certo? Então, ainda no nosso exemplo dos políticos aí, a gente pode pensar assim, a probabilidade de você ser filho de um político pode crescer com a tua nota da FUVEST, vamos supor. Mas ela não pula na nota de corte. Esse é o ponto. No exemplo que eu dei, ela pula na nota de corte. Tá claro? Essa é a questão. Aí você fala, mas eu não tenho como saber se na realidade está tendo esse pulo, né? Mas pensa que o que é possível, né? Em muitos dos casos, não é qualquer nota que você consegue roubar. Um cara que, tirou 0 na FUVEST, de repente aparece lá com uma puta nota na FUVEST. Difícil. Agora, o que acontece muito na realidade, né? Pensa que tem um cara ali que conseguiu manipular um pouquinho a nota dele. Ele está quase ali, aí esses caras conseguem discutir ali com o fiscal, ajustar uma nota, ou pensa que vocês estão fazendo prova aí na USP, alguém dá uma ajudinha, enfim. Você consegue ganhar uns pontinhos, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, se a gente pegar a frequência das notas, pensa que tem uma frequência das notas, né? Uma função de distribuição de probabilidade, né? X é uma variável aleatória. Você pode sempre plotar a frequência dela, né? De repente tem um ponto de massa enorme logo acima da nota de corte, ou seja, um monte de... Vamos supor que a nota de corte fosse 100. Tá cheio de gente que tirou 101, 102, cheio. E ninguém tirou 99, 98, 97. Esquisito, né? Por quê? Se é tudo contínuo ao redor dessa nota 100, mas de repente a frequência de notas não é contínua. Muito estranho. Parece que teve... Quem tirou 99 deu algum jeito de dar uma roubadinha e pulou para 101. Só para entrar na faculdade, tá certo? Se isso for o caso, acende uma luz enorme amarela. E a gente fala que nesses casos a gente não deve rodar uma regressão descontínua, porque provavelmente a hipótese de continuidade não é válida. Tá certo? Essa é a ideia do teste que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? Então, o teste de manipulação da Running Variable é basicamente o seguinte, né? Então, assuma que tem aí um tratamento D, que no caso aí é passar ou não passar na USP, entrar na USP, e uma regra de alocação, né, um assignment rule, tal que
se você passar, tirar um X acima de CO, no caso é tirar uma nota acima da nota de corte, você entra para D, tá certo? Senão você não entra, ok? É o nosso exemplo, tá? O teste de densidade de McCrary é exatamente esse teste que eu falei, essa ideia da frequência que eu falei para vocês. Ele é o teste formal dessa ideia que eu falei para vocês, tá? McCrary é o nome do sujeito que inventou o teste, ok? E ele está usando o quê? A função de densidade é exatamente isso. No fundo, é um teste de continuidade da densidade da função x, né? Ou seja, sobre a hipótese nula, que a densidade deveria ser contínua no cutoff, ou seja, o share de pessoas tirando 98, 99, 100 deveria ser igual a quem tirou ao share de pessoas tirando 101, 102, ou pelo menos ser smooth nesse ponto, tá certo? O teste será que é smooth? Ou seja, será que a hipótese nula vale? Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai particionar essa assignment variable, né? Que é o que? O x, né? O running variable, em caixinhas. Então, pensa assim, quem tirou entre 91, 92, 93, 94 e assim por diante, fazendo caixinhas de alguns pontos. E a gente vai calcular a frequência, ou seja, o número de observações em cada uma dessas caixinhas, né? E vai rodar uma regressão contra exatamente o quê? Essa frequência de uma regressão linear local. Ou seja, a gente, no fundo, vai fazer uma regressão descontínua, a mesma ideia da regressão descontínua, mas na frequência. Tá certo? É bem simples, dado que a gente já entendeu o que é descontinuidade, como é que se testa descontinuidade. Tá certo? Enquanto que o que a gente quer achar? A gente não quer achar salto nenhum. É isso. Né? A gente não quer achar salto nenhum. Então, esse teste se tornou aí o padrão ouro da literatura. Todo artigo que vocês lerem, vocês vão achar esse teste reportado, né? Como a gente está falando do teste em uma running variable, x, no caso, nota da FUVEST, a gente sempre precisa ter esse dado para rodar uma regressão descontínua de qualquer forma. Então, a gente sempre tem esse dado, como é uma função aleatória, a gente sempre consegue calcular a frequência dela ou aproximar a função densidade dela. Então, a princípio, esse teste sempre é possível fazer, tá? E tem aí pacotes prontos no R, no Stata, etc., para fazer isso de maneira automática. Mas vamos entender o que ele é, tá? Então, no fundo, o que esse teste faz é testar se existe ou não uma descontinuidade na densidade, né? Se ela existir, a gente vai falar que ela é suspeita, ou seja, ela sugere que a manipulação de X provavelmente está acontecendo. A manipulação na nota da FUVEST provavelmente está acontecendo, tá? E aí eu vou pedir para vocês focarem aqui nos dois gráficos. Então, no gráfico da esquerda, no gráfico da direita, aí a gente está olhando para a densidade de renda, no caso. Como se renda fosse uma forcing variable, uma running variable. E, na verdade, renda é uma forcing variable aqui no Brasil para elegibilidade para o Bolsa Família. Vocês sabem que para você receber Bolsa Família tem que ter uma renda domiciliar menor que tanto. Não me lembro quanto que é tanto. Não sei se é 70 reais. É que isso mudou ao longo do tempo. Então, é uma renda bem baixa. Mas se você ganha acima dessa renda, ou você não qualifica, ou você ganha menos do Bolsa Família. Tá certo? Então, é assim que funciona. Ganhar, não ganhar Bolsa Família, ok? Porém, o Bolsa Família tem um grande problema. A renda, como é que ela é medida? Ela é autorreportada. Então, o cara chega e pergunta, quanto você ganha? Qual é a renda da sua casa? Você sabe que a regra é, se eu ganhar mais de 70, eu não ganho Bolsa Família. Obviamente, tem um incentivo para você falar que você ganha menos de 70, tá certo? Você mentir, né? Reportar erroneamente sua renda. Se isso for verdade, a gente vai observar algo igual do gráfico da direita, ou seja, tem um monte de gente ali antes da linha
e pouca gente depois da linha, tá claro? Essa linha aí, essas linhas são o quê? PDF, né? Função de distribuição de probabilidade. A densidade de probabilidade, tá certo? Ou seja, essa quebra que você está vendo aí, o teste de McCurry é isso. Ele está tentando olhar se a densidade da tua variável x tem alguma quebra exatamente no cutoff de interesse. Tá certo? Ficou claro aqui, gente, o que eu estou falando? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida do exemplo que você tinha dado. Qual Mas eu deles? posso fazer depois que a gente finalizar esse aí. Qual deles? Não, pode Do falar. deputado. Porque, por exemplo, se o cara, dos filhos dos deputados, né, que tiveram privilégio e conseguiram entrar na FEA, por exemplo, porque tem os contatos. Uhum. Mas isso daí também não acaba afetando, mesmo se o cara não consegue. Por exemplo, o que garante que isso afeta só o lado direito, só os tratados, por exemplo? Tipo, ele ser filho de deputado já não aumenta a renda dele, sei lá, por outros motivos, invariavelmente? Não, exatamente esse é o problema, né? Porque lembra o que a gente está querendo estimar? A gente quer estimar quanto que aumenta seu salário se você fizer USP, tá certo? Para que isso seja uma boa medida, a nossa regressão seja uma boa medida, a gente precisa que quem fez USP e não fez USP, de algum modo, seja comparável, né? Ou seja, o tanto de gente que fez e não fez USP que é filho de político tem que ser igual, ou comparável, né? Ou comparável, tá certo? Se de repente você descobre que todo filho de deputado conseguiu passar na USP por alguma mutreta, aí você vai lá no futuro falar, quem fez USP ganha muito bem, mas na verdade não é porque fez USP, é porque é filho de deputado, entendeu? Porque tem conexão política, tem outras razões que vai ganhar bem, tá certo? Ficou claro? Entendi. Talvez agora o meu problema é como que a gente controla para tudo isso, porque assim, a gente inventou uma história plausível, mas existem infinitas, né, que a gente pode Exatamente pensar. isso. Eu só estou dando exemplo de deputado aqui, não é para meter o pau no deputado, é só um Sim. exemplo. Mas pode ter 1 milhão de razões pelas quais existe essa manipulação, tá? A manipulação do deputado foi um exemplo, né? A manipulação foi via o quê? Pressão política. Pode ter pressão econômica, compra de vaga na USP. Não tem nada a ver com ser deputado, tá certo? Mas se a gente sabe que filho de gente rica tende a ganhar mais no futuro, você tem o mesmo problema. Você não vai saber se as pessoas ganham mais no futuro porque elas são filhos de gente que enfim, são ricas, já são ricas, e por várias razões os filhos tendem a ganhar bem também, ou porque fizeram, de fato, USP. A gente não consegue afirmar a causalidade da USP no aumento do salário. Então, o que você falou foi o seguinte, tem 1 milhão de razões que isso pode ser verdade. Sim. Então, o que a gente quer? Que não exista manipulação. Ou seja, a FUVEST tem que ser uma boa medida, entendeu? Não manipulável, é uma medida crível, tá certo? É uma medida crível, tá? Eu vou dar um outro exemplo para você agora, que eu já falei para vocês na aula passada. E esse exemplo eu usei na minha tese de doutorado, então eu tenho um conhecimento razoável sobre o tema. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Eu usei regressões descontínuas para estimar o quê? O efeito de política fiscal em mercado de trabalho, em atividade econômica, né? O famoso multiplicador fiscal, multiplicador keynesiano de gastos. Tá? Qual que é o grande problema dessas regressões? No fundo, você quer saber o quê? O impacto de gasto público em PIB, ou em atividade econômica, ou em emprego, tem várias versões da mesma coisa, né? Qual que é o grande problema de uma regressão de X contra Y, onde X é gasto público e Y é PIB? O problema é, locais que têm PIB maior, têm um budget maior e gastam mais. Então, não é que você aumenta X, aumenta Y, aumenta gasto, aumenta PIB. É o contrário, é que PIB alto gera mais gasto. Você tem uma causalidade reversa, que a gente chama,
tá certo? O que eu explorei para conseguir ter uma causalidade de x para y? Eu explorei o fato que as cidades no Brasil, pequenas, têm um budget muito baixo, o orçamento é baixíssimo dessas cidades, eles não têm renda, receita tributária quase nenhuma, porque são lugares pequenos. Eles dependem muito do governo federal, que transfere dinheiro para essas cidades, via um mecanismo chamado Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que algumas pessoas devem ter ouvido falar. O FPM é a grande fonte de renda para a maioria das cidades pequenas no Brasil, de até 50 mil habitantes. Esse FPM funciona da seguinte maneira. Todo ano, o governo federal separa um pote de dinheiro enorme, que é basicamente um tanto de todo o imposto de renda do Brasil. Vai para esse pote de dinheiro. Esse pote de dinheiro é dividido de acordo com a população de cada cidade, mas não de maneira contínua. Por uma função que é uma escadinha. Por exemplo, uma cidade que tem até 10.183, eu estou falando esse número, é esse mesmo, até 10.183 habitantes, ganha X. Uma cidade que tem 10.184 habitantes, ganha 1,2x. E assim por diante. Tem vários degraus desse tipo. Vamos focar só em um. Então, uma cidade praticamente igual, meia dúzia de pessoas a mais ou a menos, de repente tem um budget 20% maior, só porque ela tem uma casa a mais, tá claro? Nesse caso, eu consigo fazer o quê? Eu não tenho diferença em PIB das duas, na média, elas são muito parecidas. Porém, uma pode ter um gasto 20% maior público da prefeitura. Entendeu? Então, essa é a comparação que eu usei na minha tese. Ficou claro aqui como qualquer tipo de descontinuidade, a princípio, pode ser usado para responder perguntas das mais variadas? Ficou claro aqui, ô Gil? Entendi. Obrigado pelo exemplo. No finalzinho da aula, a gente vai falar de um exemplo em política, outro tópico, para vocês verem que a aplicação desse tipo de regressão é bem grande. Então, esse teste de manipulação... só para terminar o exemplo da população aqui. Nesse caso, qual seria o problema na minha tese de doutorado, que eu tenho que ficar gastando páginas para convencer as pessoas que não é um problema? Eu tenho que mostrar que existe um monte de cidade com um pouco mais de 10.183 e um monte de cidade com menos de 10.183. O que seria a manipulação aqui no caso? No ano de censo, o IBGE chega lá e não tem nenhuma cidade com 10 mil, 9 mil, enfim. E todo mundo tem 10.184 habitantes. Esquisito. Como é possível isso? Tem alguma coisa errada. Ou o IBGE está ajudando uns amigos, ou a pessoa responsável pelo censo chegou na cidade e foi, vamos dizer assim, incentivada de maneira errada a colocar lá 10.184, e tem várias opções possíveis, tá certo? Violentas e não violentas. Mas o caso é, se isso for observado sistematicamente, de maneira que a gente consegue detectar nos dados, acende uma luz vermelha. Declaração de imposto de renda, pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Na verdade, com certeza. É provável que aconteça isso. Porque na declaração de imposto de renda, não só você paga mais imposto se você tem mais renda, como se você cruza lá uns cut-offs, você paga mais porcentagem ainda do que você está, né? Então, tem lá 15%, 22%, 27,5% e assim por diante. Né? Abaixo de não sei quanto é 0%. Né? Então, tem essas faixas, tá? Tem essas faixas. É o tipo de regressão que você nunca na vida vai conseguir rodar, porque são dados sigilosos. Mas se fosse possível, a gente conseguiria estimar o quê? O quanto que as pessoas... como as pessoas respondem quando aumenta imposto, que é uma pergunta super importante. Tá certo? É isso. Vamos lá. Então, esse é o teste mais importante, gente, é entender se tem ou não tem manipulação da nossa running var, tá? Esse é o teste mais direto da nossa hipótese de continuidade, mas existem outros também importantes que todo artigo vai reportar, tá?
que a gente tem que fazer. Outro jeito de avaliar essa continuidade, ou smoothness, é via o que a gente fala de balance test, teste de equilíbrio, né? No fundo, é um teste de comparação de média. O que quer dizer isso? Quer dizer que as covariadas que a gente tem, o que são covariadas? São outras variáveis que a gente observa nesses casos. Então, pensa aqui, no nosso caso da FUVEST, são características das pessoas que a gente observa. Então, pensa assim, qual que é a fração de homens ou de mulheres por nota da FUVEST? Então, tirou 88, 89, 90, qual é a proporção, né, de sexo em cada uma dessas notas? Qual que por exemplo, o bairro que mora? Qual que é a renda familiar? Qualquer coisa que você quiser, a probabilidade de ter estudado em escola pública, tudo que a gente observa, né? Qual que é o objetivo? É claro que, conforme vai aumentando a nota da FUVEST, provavelmente, quem fez escola pública normal vai caindo, né? Porque a gente sabe que a escola pública, na média, tende a ser pior que a escola privada. Isso nem sempre é verdade, mas na média é verdade. Então, a fração de pessoas que fizeram escola pública deve ir caindo com a nota da FUVEST. Isso tudo bem. O que não pode é, de repente, dar um salto na nota de corte. O que tem que ser, ela tem que ser suave. Então, é a mesma coisa. A gente vai testar se não existe alguma quebra. Igual a gente fez para a frequência, a gente vai fazer agora para as covariadas, seja lá quais forem, tá? Por exemplo, vamos supor, o fração de sexo vai ter que ser igual. Não sei se ela cresce ou cai com a nota, eu não sei, eu não olhei para isso. Porém, ela não pode ter uma quebra, tá certo? Provavelmente ela cai ou cresce diferentemente para cursos diferentes. Não sei. Tá certo? É isso. Ou seja, nesse sentido, o que no fundo o balance test é uma maneira indireta de se procurar evidência ou não para a continuidade nossa. Lembre-se, a continuidade é uma afirmação sobre potential outcomes, que os potential outcomes são contínuos na descontinuidade. Então, se eles forem contínuos, provavelmente as covariadas também são contínuas, não tem por que elas não serem. Então, é uma maneira indireta de se testar isso, tá claro? É isso, gente. Alguma pergunta aqui? Nesse caso, esses testes dependem um pouco de uma grande quantidade de base de dados, né? Tipo, ou não. Porque o que eu fico pensando é que se você tiver poucas variáveis e está analisando uma base de dados pequena, fica difícil de saber se, por exemplo, fica difícil de ter, por exemplo, pessoas, de ter esse processo gradativo e, enfim, ter certeza de que aquilo é realmente uma descontinuidade ou não. Sim. Regressão descontínua, você precisa ter bastante observações, que é o que você está chamando de base pequena, especialmente ao redor da descontinuidade, né? Além disso, aqui no teste de covariadas, você deve ter algumas covariadas. Aqui, no caso, geralmente você tem alguma coisa, né? Eu citei já várias aqui que você teria em qualquer base, se a gente tivesse a base de dados da FUVEST, teria, né? Sexo, idade, onde mora, tipicamente você tem renda dos pais, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, sim, é isso, exatamente, você precisa ter, obviamente, você precisa ter essa informação, tá? Como é que se faz esse teste? Exatamente como você fez antes. Então, mas o que a gente fez, aquele gráfico que a gente começou a aula, a gente olhava lá, tem descontinuidade em salário? Né? Passou ou não passou na FUVEST? Tem descontinuidade de salário no eixo Y? Replica aquilo, mas ao invés de salário, você coloca renda familiar. Aí o seu objetivo não acho nenhuma descontinuidade. Né? Distância, enfim, para USP, sei lá. Qualquer coisa que você quiser olhar, entendeu? A princípio, você pode replicar essa análise várias vezes, tá certo? Né? É isso. Então, você vai criar gráficos parecidos, como você fez para o Y, e o que você quer é que você não veja um salto
né, bem onde está o teu cutoff, no nosso caso, a nota de corte. Tá certo, gente? A regressão descontínua eu falo que ela é uma técnica bem convincente, não só porque ela é de relativamente fácil implementação, mas ela também é muito visual. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a gente tende a reportar os resultados muito de maneira gráfica, que é bem fácil de a gente entender e se convencer se a gente acredita no resultado, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho como construir esse gráfico, tipicamente como se constrói um gráfico de regressão descontínua, tá? E uma vez que você construiu o gráfico, você pode usar ele tanto para ter o resultado principal, que é o efeito de USP contra salário, quanto para os seus testes de balanceamento, tá? Que é o que a gente acabou de falar, né? Porque o gráfico basicamente é o mesmo, tá? E aí a gente vai terminar a aula falando de um exemplo bem conhecido dessa literatura, que é um artigo sobre eleições nos Estados Unidos, e que o Nathaniel amanhã, na monitoria, vai estimar de fato usando os dados do artigo, para vocês verem na prática como rodar essas regressões, joia? Então, como é que a gente faz os gráficos, tá? Então, a gente vai pegar a running variable, no nosso caso, a nota da FUVEST, né? Vai construir as caixinhas que a gente tinha falado. Então, vamos pensar caixinhas de 2 ou 3. Então, quem tirou 90, 91, 92 é uma caixinha, 93, 4 e 5 é outra, assim por diante. Dentro dessa caixinha, você vai fazer o quê? Pegar a tua variável agora y e tirar a média. Então, quem tirou na FUVEST 90, 91, 92, tem lá 50 pessoas na nossa amostra, eu pego o salário dessas 50 pessoas e tiro a média. E faço isso para todas as caixinhas, tá certo? Aí, a gente vai plotar simplesmente esse gráfico e vai inserir também a linha que é o quê? A média dessas bolinhas. Tá? A média dessas bolinhas. Que vai ficar uma coisa assim. Então, notem o que está acontecendo aí. Né? O X, aqui o eixo X é a nota da FUVEST, normalizada para 0. Né? Então, o 0 seria a nossa nota de corte. E aí você tem aquelas caixinhas, e cada pontinho azul aí é a média salarial, vamos dizer assim, de cada uma dessas caixinhas. E aí você tem essa linha vermelha, que é, no fundo, a média de todas essas bolinhas que vai se mexendo ao longo do gráfico. Tá claro o que é esse gráfico, o que ele quer dizer? Esse é o principal gráfico de qualquer análise de regressão descontínua. Por quê? Ele te dá uma noção daquela coisa da forma funcional, né, da dinâmica entre x e y, e te mostra se tem ou não tem salto. E é uma coisa extremamente visual, né? Não tem nenhuma dúvida que tem salto aí, tá certo? Eu não preciso... Em teoria, eu não preciso nem fazer teste de hipótese aí, né? Teste T. Se é ou não é significante. Porque é óbvio que é, né? É só olhar, né? O teste do olho dá na hora, tá certo? Não precisa fazer teste estatístico na prática. É óbvio que você vai fazer, mas você sabe o resultado já, tá certo? Professor, sem querer ser muito preciosista, mas isso não depende também um pouco da escala do gráfico? Sim, com certeza. Mas vamos lá. Você tem que olhar para o teu eixo, né? Você tem que interpretar. O que quer dizer esse eixo aí? Está indo ali de 0,25 até 0,60 e pouco, certo? Esse seria o teu salto aí, mais ou menos 40 pontos percentuais, né? Em relação ao quê? Depende do teu... Claro, tem aplicação que isso é nada, tem aplicação que isso é um efeito gigante. Você falar assim, aumente o salário em 40%, é um efeito bem grande. Tá certo? Um efeito bem grande. Depende do que quer dizer. O salto está nítido. Agora, a magnitude desse salto é outra pergunta. Aí é uma pergunta de magnitude econômica. Aqui a gente está falando que o efeito foi detectado. Né? O efeito foi detectado, estatisticamente detectado.
O que ele quer dizer é outra pergunta. Aí você vai falar, existe um efeito, mas ele é desprezível, de magnitude desprezível. Beleza. Mas ele existe. Ele é pequeno, mas ele existe. Né? Ou pelo menos ele foi detectado. Uma outra coisa que você podia me perguntar é, por que você criou essas caixinhas de 90, 91, 92? Por que esse tamanho, né? Existem alguns argumentos pró e contra caixinhas menores e maiores. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a sua caixinha, melhor estimado está a sua média de salário dessa caixinha, certo? Porque você tem mais gente dentro da caixinha. Se eu tiver 100 pessoas dentro da caixinha, a média salarial vai estar muito bem estimada. Se eu tiver 5, não vai estar muito bem estimado. O que vai acontecer? Se eu fizer caixinhas pequenininhas, eu vou ter um monte de bolinha, tá certo? Mas elas vão ficar uma bagunça. Quanto mais eu aumentar a caixinha, mais bonitinho eu vou achar a relação. Porém, eu vou ter poucas bolinhas. Então fica mais difícil de estimar o salto. Tá certo? Aí você fala, não tem um número correto? Existem alguns métodos para se calcular no tamanho ótimo de caixinhas. Tá? A gente não vai perder tempo aqui. O que se faz, em geral, é variar um pouco. Reportar 2, 3 tamanhos diferentes de caixinha. Então, por exemplo, se a gente aumentar o número de caixinhas, o que ia acontecer com esse gráfico? Ele ia acontecer isso aqui. Tá certo? Nota. O que aconteceu? Eu dividi as caixinhas pela metade. Dobrou o número de bolinhas. Tá certo? Note que a linha vermelha não mudou, porque a média das bolinhas é a mesma. Eu só deixei o gráfico mais poluído. Mas ainda está bem definido, né? Então, tipicamente, a gente reporta 2, 3 tipos diferentes para ver se faz muita diferença. Tá? Legal, valeu. Então, aprendemos a fazer um gráfico de regressão descontínua, certo? Esse é o gráfico famoso de regressão descontínua. Vocês vão aprender a fazer, espero que amanhã com o Nathaniel, na prática. Aí, a gente pode repetir esse teste para todas as coisas que a gente falou. A gente pode repetir ele para a densidade da variável. O que é isso? A gente pega a running variable, que é a nossa nota da FUVEST, e ao invés de tirar a média de salário, a gente tira a média da própria frequência dela. Conta quantas pessoas estão ali dentro de cada caixinha. Certo? Só contar. Né? E aí, o que a gente quer? Que não dê descontinuidade. Né? Que é exatamente aí. Aí não está dando descontinuidade. Vocês estão vendo? As linhas estão praticamente se encontrando. Claro que teria que fazer um teste de T aí, se existe ou não salto, mas claramente não tem aí nesse caso. E tanto faz o formato, né? Porque no lado direito... Tanto faz o formato. Não precisa ser crescente ou decrescente, tanto faz. Pode ser um U também, como se fosse uma normal, tá certo? É que assim, pensa numa normal, né? O teu corte pode estar no meio, pode estar no canto, a gente não sabe onde está, depende da sua aplicação. Né? O importante é que não tem um salto, essa quebra, tá certo? Então, a gente aprendeu a fazer o gráfico, tá certo? E aí eu falei, você pode usar o gráfico para o próprio gráfico que a gente está interessado, que é o efeito de verdade. A gente pode usar ele para fazer o teste da frequência, da densidade da running variable, que é o teste de McQuarrie, que é o principal teste que a gente faz, e também para os testes do que a gente falou de balancing test, das covariadas. Por exemplo, isso aqui seria, vamos supor, renda dos pais de quem fez FUVEST. Então, quem tirou nota mais alta na FUVEST tende a vir de famílias com renda mais alta. Né? A gente sabe que isso é verdade. Né? Mas, notem que não tem descontinuidade lá na nota de corte. Né? É uma coisa contínua. Isso você pode fazer para a idade, você pode fazer para qualquer coisa que a gente tiver de covariável. Tá? E, idealmente, você quer que os gráficos sejam sempre assim. Eles podem ser negativamente inclinados, positivamente inclinados, não importa, desde que não tenha uma descontinuidade. Então, resumindo, você quer achar descontinuidade só na tua variável de interesse, que aí, no caso, seria salário, ou outro resultado que você tem interesse. Tá? Não em covariadas e não na frequência.
né? Porque senão teria explicações alternativas para explicar esse efeito. Tá certo? Beleza, gente? Então, eu vou falar aqui 2 slides só sobre o approach alternativo. Eu falei que tinham 2 jeitos de se estimar, né? A gente até agora só falou do que usa os polinômios, que a gente chama de paramétrico. Mas existe também uma abordagem não paramétrica, que é a seguinte, tá? Que é a gente pode pensar que eu chamei aquele de uma abordagem global, esse aqui vocês podem pensar que é uma abordagem local, né? Qual que é a diferença? Ao invés de deixa eu voltar aqui para o nosso famoso gráfico antigo. Esse aqui é o melhor, ó. Então, vamos supor que a gente queira estimar, né, a regressão baseada nos dados aí do gráfico de cima, né? Então, eu falei para vocês, a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que acertar essa forma funcional, não é isso? Essa é a grande dificuldade para estimar corretamente o pulozinho ali entre uma curva e outra. Tá claro? Vocês estão vendo aí, né, o gráfico B e C, né? Uhum. Então, vocês se lembram que tem que colocar esses polinômios, aí a gente falou disso, né? Outro jeito interessante seria fazer o que a gente fala de não paramétrico. Por que não paramétrico? Porque você não precisa chutar esses polinômios. O que você vai fazer? Vamos supor que eu pego, ao invés de usar todas essas observações, eu pego, olha aí, o cutoff aí desse x, no caso, é 0,5, certo? O que eu vou fazer? Imagina que eu pego só quem tirou entre 0,45 e 0,55. Ou seja, uma faixa bem estreita ao redor da descontinuidade, tá claro? Quem tirou acima de 55 e abaixo de 45, eu jogo fora. Joga totalmente fora. Joga no lixo. Aí, o que ficou? Só um pouquinho de gente que tirou um pouquinho abaixo da nota de corte e um pouquinho de gente que tirou acima da nota de corte, tá claro? Aí não precisa fazer mais nada. Só preciso comparar a média desses dois. Eu posso rodar uma regressão simples com uma dummy, acima e abaixo, que é a mesma coisa de comparar a média. Por que chama não paramétrico? Porque você não está impondo polinômio, você não está chutando polinômio, que um polinômio parametrizado, a gente fala, tá certo? Ficou claro qual que é a ideia aqui? A ideia é assim, olha, eu tenho medo que eu esteja errando esse polinômio, e eu sei que se eu erro o polinômio, eu posso estimar errado. Tá certo? Então, eu não vou tentar acertar o polinômio, eu vou jogar fora um monte de informação que pode me confundir e vou focar só nas observações que estão próximas da descontinuidade. Ok? Ao fazer isso, eu estou ganhando porque eu diminuo minha chance de erro. Porém, eu estou jogando informação fora. Tá certo? Então, o trade-off aqui eu perco eficiência, mas ganho confiabilidade. Eu diminuo a chance de errar, diminuo a chance de viés. Tá certo? Essa que é a ideia da estimação não paramétrica, gente. Tá? Aí você fala, mas quanto que eu tenho que cortar? De novo, tem alguns jeitos de calcular o quanto você deve ir longe da tua descontinuidade. Não existe um jeito melhor, então é por isso que eu não vou entrar nessa discussão, que ela é longa e grande. Porém, na prática, o que você pode fazer? Pega 1% para cima e para baixo, 5% para cima e para baixo, 10% para cima e para baixo. Se não mudar muito, você sabe, aumenta mais ou menos X%. Tá? É assim que a gente faz, entendeu? É assim que a gente faz. Joia? Alguma pergunta? Ô, professor, eu tenho uma pergunta nesse exato slide que você tá. Você tinha dado o exemplo da FUVEST, certo? E dos
e da covariada, que era a renda dos pais, por exemplo. Certo. Desculpa estar voltando e insistindo nesse assunto, mas para mim a causalidade, eu coloco uma pitada bem salgada de ceticismo, porque, por exemplo, como que você controla, como você sabe que você está controlando para as principais variáveis e você sabe que elas não têm descontinuidade, por exemplo, como você sabe que você não está esquecendo uma variável que tem um pulo, por exemplo, e pode estar causando o efeito que você está estudando? Não, ó, vamos lá. Então, assim, a tua hipótese, que é, você só vai levar em conta o efeito da USP sobre salário se você acreditar que nada mais dá um pulo, tá certo? Essa é a tua hipótese, ok? Aí você tá falando assim, eu acho difícil que isso seja verdade. É isso que você está dizendo. Não, na verdade, não é isso que você diz assim, eu nunca vou ter todas, não vou conseguir testar isso para tudo, não é isso que você disse? Isso. É isso. A resposta é, você vai testar as coisas que são relevantes. Primeira coisa, tudo que você tiver de covariada, o que é covariada? São coisas pré-determinadas. Idade da pessoa, renda dos pais, isso não tem a ver com passou ou não passou na FUVEST hoje. Isso já vem do passado. Os pais já tinham dinheiro no passado, tá certo? Você já nasceu X anos atrás, isso já está determinada a tua idade hoje. E assim por diante, tá certo? Se nada der um pulo, é um bom sinal. É um bom sinal. Resolveu o problema? Não. E aí, o teste-chave, que é a frequência das notas não parece dar um pulo. Se no mundo a gente imagina que tem algum mecanismo perverso que está fazendo algumas pessoas saírem de um lado e para o outro, você provavelmente vai achar um buraco na tua frequência de um lado e um salto na frequência do outro lado. Tá? Isso te dá absoluta certeza que não existiu nada mais? Não, mas é um teste muito bom, é uma evidência muito boa que não. Eu vou te falar mais, quando a gente vai olhar descontinuidades, que a gente tem razões para acreditar que tem manipulação, eu te digo, sai na hora nos dados. Tá? É óbvio. Então, quando você achar um gráfico desse tipo aqui que você está vendo aí, em geral, você pode ficar tranquilo se a frequência se comportar dessa maneira e se as covariadas se comportarem dessa maneira. Entendeu? Entendi, legal. Mas isso daí também, a gente está assumindo que, por exemplo, eu estou mexendo com um dataset que eu conheço, né? Não, para você trabalhar com regressão descontínua, você sempre tem que conhecer o setup. Sim. Como que... que claro que da USP a gente conhece, né? Como é que passa na USP? Tem que fazer FUVEST, né? Mas nem sempre isso é verdade. Vamos supor, por exemplo, que... Vou te dar um exemplo um pouco estúpido, mas que acho que ilustra bem. Vamos supor que o governo federal fala assim, quem tirar uma nota acima da nota de corte da FUVEST esse ano, eu dou um emprego direto que ganha 50 mil reais. Vamos supor que tem uma política aí do governo esse ano que fez isso. Se você olhar depois, se você não souber disso, né? Se você não souber disso, você vai achar que todo mundo que fez USP ganhou uma fortuna. Mas, obviamente, não tem a ver com a USP, tá certo? Sim. Então, você tem que conhecer um pouco o teu mundo, né? Você não pode ser um cara completamente cego. Você tem que conhecer o seu setup, né? O seu caso específico aí. Então, assim, se você conhecer esse conhecimento de background da tua história, e você tem esses dados razoavelmente ricos, e você tem um tratamento que é função discreta, né, descontínua, de uma variável contínua, aí você está no mundo perfeito para regressão descontínua. Entendi, perfeito. Tá? Estou mais convencido. Quase convencido? Então, para convencer, vamos ver um exemplo, para vocês verem que é bacana, como que essa técnica deu um salto em popularidade nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, como ela começou a ser aplicada em todos os lugares possíveis, todas as literaturas, falando de economia do trabalho, economia política, economia do meio ambiente, economia, finanças, muitas finanças, e assim por diante, tá? Vamos aqui ver um exemplo
de economia política. Esse artigo é um artigo clássico do David Lee, do Moretti e do Butler, que eles olham para a eleição nos Estados Unidos. Tem vários que olham. Tá? Em particular, eles estão preocupados com a seguinte pergunta teórica. Tá? Na verdade, tem duas perguntas. Essa é a principal. Em teoria política e política econômica, e economia política em geral, quando a gente pensa em democracia, dá um resumo rápido da teoria para a gente ver o que a gente está testando. Tá? Então, você pensa que... Vamos pensar no setup americano, que é mais simples. Tem dois partidos, né? Pensa que tem um partido de esquerda e um partido de direita, e você tem sempre um candidato republicano e um candidato democrata que vão concorrer num distrito. É um pouco diferente do Brasil, né? Cada distrito elege só um representante, né? Só um deputado. No Brasil não é bem assim, né? A gente elege vários, né? Dentro do mesmo estado, né? Mas pensa que cada cidade elegesse um deputado, tá certo? E aí eles vão lá para o Congresso, né? Aí o que acontece? Tem teorias de política que preveem o quê? Nesse tipo de competição, né, de uma democracia representativa, os candidatos iam convergir para o meio. Por quê? Se eu sou um candidato de direita, se eu for de extrema direita, mesmo um cara de direita, um eleitor de direita não extremo, ele pode preferir o candidato democrata, porque eu sou muito extremo. Né? Então, o que o modelo, o que esse tipo de teoria prevê? Que eu vou ter, tipicamente, caras de direita e caras de esquerda muito moderados, porque eles vão convergir para o meio. Né? Porque todo mundo que tiver esquerda do democrata vai votar nele, todo mundo que tiver direita do republicano vai votar nele. Certo? Pensa numa linha unidimensional. O que vai acontecer? Os dois candidatos vão ter agendas que vão convergir para o meio. Né? Por outro lado, você tem teorias que falam que não, que candidatos têm uma ideia própria e uma agenda própria, eles não se mexem de acordo com o eleitorado, então pensa que o candidato é um conjunto de política pública, não é que ele vai se comportar de acordo com o que vai eleger ele não, ele é um cara de direita e esse aqui é um cara de esquerda, e quem ganhar vai impor políticas de direita ou políticas de esquerda. Tá? Então, você não prevê convergência, você prevê divergência. Entenderam? Nas agendas, né, desses candidatos. E aí, o que esses caras fazem é o seguinte, vamos olhar se eu aumentar a probabilidade desses candidatos ganharem ou perderem de maneira exógena, será que eles mudam o comportamento depois de eleitos? Então, por exemplo, eu elegi um cara aleatoriamente democrata ou aleatoriamente republicano. Será que eles se comportam da mesma maneira na hora de votar? Ou será que eles votam diferentes? Se eu achar que eles votam diferentes, eu dou suporte para a explicação número 2. Se eu achar que eles votam iguais, eu dou suporte para a explicação número 1. Que, no fundo, ser de um partido ou outro, dá no mesmo. Num distrito em particular. Né? Qual que é o jeito de fazer isso? É o seguinte. Nos Estados Unidos, isso já foi feito para o Brasil também, dá para você pegar todos os votos que tem no Congresso e pegar os votos de cada um desses políticos e colocar isso numa escala, dado o tópico que foi votado. Então, pensa que é um projeto de lei mais de direita, para que lado esse cara votou, sim ou não. Um projeto mais de esquerda, para que lado esse cara votou, sim ou não. E como a gente tem um monte desses votos, né, a gente consegue criar o que eles chamam de ADA scores, para cada um dos deputados dos Estados Unidos, o que eles chamam de roll call votes. E aí cria um índice de 0 a 100 para esses caras, para todos os políticos dos Estados Unidos. E aí você tem uma medida de quanto esquerda e quanto direita esses políticos são, tá? Isso é super comum na literatura nos Estados Unidos. E aí, a gente vai comparar isso com o quê? Com os dados eleitorais. Como que é feito isso? Então, cada distrito, a gente pega o vote share dos democratas, por exemplo. Né? Como só tem 2 partidos, se o democrata ganhou mais de 50%, ele foi eleito, se ele ganhou menos de 50%, ele não foi eleito. Certo?
Então, notem que a descontinuidade em uma eleição no fundo, talvez seja o maior exemplo de regra descontínua de tratamento, né? Você ganhou acima de 50%, você está eleito, você recebeu abaixo de 50%, você não está eleito, tá certo? Tanto que existem inúmeros estudos usando essa regra, né? Então, a descontinuidade, né, ela existe quando você tem o vote share, né, o fração de votos acima de metade, né? Ok, eu não vou perder muito tempo aqui, mas o que a gente mostra é o seguinte. Pegando o ADA score por exemplo, do político do meu distrito, é a minha variável dependente. Então, ela pode, notem aqui, tá? No eixo Y, eu estou aqui, ADA score no tempo T. E ela está indo de 0 a 100, tá certo? E no eixo X, eu tenho o quê? O vote share dos democratas. Né? E aí eu construí o gráfico igualzinho a gente explicou nos slides passados. Olha que coisa impressionante. Né? Para distritos onde o democrata recebeu menos que metade dos votos, ou seja, ele não foi eleito, o ADA score é mais ou menos ali por volta de 20. Certo? A partir do momento que você tem um republicano eleito, o ADA score pula para mais de 60. Então, você tem um salto nítido em voto. O que quer dizer isso? Quer dizer que você sai de 20% para 60%, menos de 20% para mais de 60%. É um salto gigante você mudar a identidade de quem ganhou. Ou seja, isso é uma evidência clara de que, sim, o partido eleito importa na policy, né, na política pública. Não existe convergência, pelo menos nos Estados Unidos. Né? Aquela teoria, talvez um pouco inocente, de que existiria essa convergência dos dois políticos, porque eles querem maximizar a chance de ser eleito, não acontece. Tá? Existem outras explicações que talvez sejam melhores. Tá? Não vou entrar muito em teoria política aqui, mas a ideia é essa. Você tem razões para prever convergência ou divergência de plataformas. Claramente existe divergência. Tá? Claramente existe divergência. Tá certo, gente? Ficou claro o que está acontecendo aqui? Sim? Então, assim, por que eu quis apresentar isso para vocês? Porque depois vocês vão usar esses dados aí para estimar, tá? Amanhã com o Nathaniel. Mas notem que interessante que é isso aqui. A gente tem uma teoria, no caso aqui política, que prevê uma coisa, a gente tem uma teoria que compete com ela, que prevê exatamente o oposto, né? A princípio, a gente não sabe qual que é a realidade, né? Porque a gente só elege um ou outro, a gente não tem como eleger os dois, a gente não sabe como que o meu candidato que perdeu votaria nesse caso, eu só sei como o candidato que votou nesse caso, então eu só observo Y1 ou Y0, nunca os dois. Então, exatamente, você pode pensar em potential outcomes. E, usando a regressão descontínua, e tem uma descontinuidade óbvia, que é ganhou ou perdeu a eleição, eu posso explorar isso e ter uma boa medida, e aí testar a teoria, né? Então, aqui é um teste claro de teoria e mostra, não, essa teoria aqui explica melhor o mundo do que aquela. Tá joia? Bonito, né? O fato delas serem mais ou menos horizontais não quer dizer nada. Aliás, quer dizer que não tem relação entre o... Quer dizer que o político democrata que ganhou, se ele ganhou por 1% ou por 30%, ele é mais ou menos parecido, é isso que quer dizer. É literalmente no corte que tem a grande discrepância. Isso. Você poderia ter uma coisa um pouco inclinada. O cara que é muito forte é mais de esquerda ou mais de direita, né? Mas não parece ser muito importante isso. O que parece ser importante mesmo é de qual partido você é. Joia? Mais alguma pergunta, gente? Até passamos do horário, hein? Tá certo? Então é isso, gente. Obrigado e até terça-feira. Valeu.
Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Valeu. Boa noite, obrigada. Boa noite.